divina. Mas o servo do Senhor bebia das águas do ribeiro e cada manhã comia a comida que os corvos lhe traziam e experimentou a provisão de Deus. Aleluias. Para se experimentar a provisão de Deus, uma das coisas fundamentais, principais, é a obediência ao Todo-Poderoso. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós temos a certeza que Ele vai entrar na nossa vida, na nossa causa, na nossa jornada e irá prover tudo aquilo que necessitarmos para sobrevivermos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus manda a Elias se esconder num esconderijo que era ali no ribeiro de Querite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o povo em Israel, 3 anos sem chuva, 3 anos em escassez, a economia tinha sido impactada porque não tinha chovido e assim não teria alimentos para se comerem. Então o povo ali, muitos ali perecendo em uma escassez terrível. E Elias lá no ribeiro de Querite bebendo e comendo, aleluia, para a glória do nome do Senhor, aleluias. E aí nós vemos que aqui bebia do ribeiro e comia comida que os corvos traziam. Os corvos traziam comida pela manhã a Elias e à tarde para o alimentar. Isso é que é uma provisão de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem já experimentou isso? E aí nós vemos relatos de Elias, profeta de Deus, passando por isso. Que bênção de Deus, que coisa gloriosa a provisão é na vida de Elias. Aleluias. Terceiro ponto, a provisão de Deus para Elias em Sarepta. Também mais um relato sobre Elias. Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse à aldeia de Sarepta. Perto dos portões da cidade, ele encontrou uma viúva que recolhia gravetos como no ribeiro de Querite. A provisão de Deus veio de forma inusitada. Deus havia utilizado corvos para alimentar o profeta. Agora usa uma viúva que deveria cuidar de Elias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta desafia aquela mulher a assar primeiro os pães para ele, o pão para ele, e a mulher acreditou na palavra do profeta. Para ver a provisão divina é preciso crer. Aleluias. Meus queridos, Deus manda Elias sair do ribeiro, pois o ribeiro havia secado. Se Elias ficasse ali, com certeza iria morrer. E Deus fala: Elias, sai daí, vai para onde eu te ordeno. E aí Elias vai para a cidade de Sarepta. Ali ele encontra uma viúva, aonde ela está apanhando gravetos de lenha para fazer um bolo de farinha para ela comer. Aleluias. E aí o profeta Elias, ele pede para que ela fizesse o bolo primeiro para ele. Imagina só, Deus colocou ela à prova, a viúva, colocou ela à prova. Se fosse eu ou você, talvez não teríamos feito o que aquela viúva fez. Talvez comeríamos primeiro, se sobrasse dávamos para ele, ou então comeríamos tudo e não dava para ele, porque não conhecíamos, não sabíamos quem era, nem de onde vinha. Aleluia. Mas essa viúva faz algo interessante. Elias pede para que ela faça aquele bolo para ela. Antes disso, ele pergunta o que é que ela tem em casa. Ela diz: só tenho apenas uma botija de azeite e um pouco de farinha. Aleluias. E aí Elias pede para que ela venha fazer ali um bolo para ele, mas primeiro teria que ser para Elias. E ela faz conforme Elias pede. Aleluias. Faz o bolo para Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que para ver a provisão de Deus é preciso crer. Essa mulher, ela creu nisso. Ela creu que algo ia acontecer ali, que um milagre ia acontecer. E aconteceu. Aleluias. Aquele azeite e aquela farinha multiplicaram. Até o
dia que choveu, aleluias, ali havia abundância de farinha e de azeite na casa daquela mulher. Então um milagre aconteceu naquela vida, não somente na vida de Eliseu, mas na vida da viúva. Ela foi abençoada também junto com o profeta, aleluias. Deus mandou que aquele profeta fosse para lá. Só que quem deveria sustentar era a viúva, mas ela não tinha condições de sustentar, e Deus abençoou, não só abençoou a vida da viúva, como a viúva foi tão abençoada que prosperou ali, que rendeu, multiplicou a farinha, o azeite, que ela sustentou Elias até que veio chuva do céu, aleluia, e passou ali aquele tempo da profecia de Eliseu. É tremendo o que Deus faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, meus queridos, um mundo caótico, aleluias, um mundo caótico. O mundo jaz no maligno. Ponto 2, o mundo globalizado. E tempo 3, tópico 3, tempo de mudança. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, 19, assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. 1 João 5, 19. Satanás é o Deus deste século. Ele é responsável por diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultados apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer de que Satanás usa os homens para matar, roubar e destruir. Aleluia. Meus queridos, é interessante isso aqui. Quantas das vezes nós não ouvimos dizer: o homem é o responsável por aquilo, tragédias em cima de tragédias, aleluias, e tantas outras coisas. Mas nós sabemos que por trás de tudo isso tem o inimigo das nossas almas. Satanás está destruindo vidas, e ele não pode destruir se não for através de outras pessoas. Ele não pode nos tocar ou tocar na vida sua ou na vida de alguém se não for usando um cavalo dele, se não for usando alguém. É por isso que a Bíblia diz lá em João 10, 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode fazer isso se não usar alguém como intermediário para isso. Aleluias. Então nós vemos que ele está por trás das tragédias. Realmente, pessoas que tiram a vida dos seus pais, tiram a vida dos seus filhos e matam, destroem. Satanás é o responsável por isso. Ele está usando as pessoas, destruindo famílias. Nós temos que abrir os nossos olhos, orar pelas famílias, orar pela nossa casa, orar pelos que estão próximos de nós, pela nossa cidade, orar pelas leis pelos que fazem as leis, os deputados, senadores, orar pelos políticos que estão lá nos senados, que estão em Brasília, que projetam lei, arquitetam leis, muitos contra a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é responsável pelo inimigo de ainda não nos consumido vivos. A igreja de Cristo está na terra aqui com uma missão muito importante, sublime, que é ganhar almas para o Senhor, é mudar vidas, e só podemos fazer isso através da palavra de Deus, pregando e anunciando a poderosa palavra do Senhor. Por isso você, como igreja do Senhor, faça a obra de Deus, faça a obra do Senhor, orando, consagrando, ofertando, fazendo o que for, intercedendo, mas faça a obra de Deus, faça a obra do Senhor, para que Deus venha assim trazer um refrigério sobre a nossa terra e sarar a nossa terra, conforme nos diz a palavra de Deus. Aleluias, que nós devemos orar e clamar para que o Senhor venha assim sarar a nossa terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então o mundo jaz no maligno e nós somos um exército de Deus. Fazemos parte dos soldados de Cristo e como soldados do Senhor não podemos falhar com o nosso capitão. E aí é vencer o maligno, vencer o mundo, vencer as potestades no poder e na unção do nome de Jesus. Só assim poderemos vencer. Aleluias. E a Bíblia nos garante, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. Aleluia. Esse é o maior conselho para vencer o maligno. Sujeição a Deus, obediência a Deus, resistindo às tentações do inimigo, às coisas que o inimigo nos oferece para nos destruir. Aleluias. E assim ele fugirá de nós para a glória do nome do Senhor. Aqui fala o mundo globalizado em tempo de mudança. Mundo globalizado, aleluia. A espécie de mercado financeiro. Meus queridos, o mundo globalizado, nós vemos aqui que o mundo está globalizado. É uma realidade. E aqui muitas das vezes nós não sabemos o que é globalização. E aqui diz